Olá, turma, seja bem-vindo a mais uma aula de Sociologia. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 2, a socialização dos indivíduos, do livro Sociologia para Jovens do século XXI. Na primeira aula do estudo desse capítulo, a gente estuda conceitos como socialização, papéis sociais e como surgiu a sociologia. Hoje nós vamos estudar três teóricos e suas teorias que foram fundamentais para o surgimento da sociologia e que são até hoje referência para os estudos sociológicos. O nome desses três teóricos são Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. O primeiro que a gente vai estudar é Karl Marx, talvez o mais controverso, talvez o que causa mais confusão. Karl Marx desenvolveu seu estudo tendo como objetivo principal a sociedade capitalista de sua época. Então, o que foi que o Karl Marx fez? Ele desenvolveu um estudo crítico e analítico sobre a sociedade capitalista da sua época. Ele dizia o seguinte: o objetivo não era somente compreender, como também transformar a realidade. Por que Karl Marx dizia isso? Porque antes de Karl Marx, com o surgimento do capitalismo, quando houve aquela transição do feudalismo para o capitalismo surgiu e trouxe uma série de modificações para a sociedade. Mas com essas transformações vieram uma série de novos problemas. Então, surgiu inúmeros teóricos procurando compreender aqueles fenômenos sociais, aqueles novos problemas, e alguns deles diziam que dava a forma de resolver esses problemas sociais que surgiram no capitalismo seria com a criação de uma nova organização social. E essa organização social era baseada, segundo esses teóricos, filósofos ingleses e franceses, ela deveria ser baseada na cooperação, no lugar da competição, que a competição capitalista era que criava esses problemas sociais. Então, Karl Marx chamava esses filósofos, esses teóricos, de socialistas utópicos. Por que socialistas utópicos? Porque, segundo Karl Marx, ele só mostrava uma forma de interpretação. Ele apenas interpretava, eles acreditavam que o mundo poderia mudar pela boa vontade da burguesia. Eles não mostravam uma maneira de transformar a sociedade. Já Karl Marx, ele desenvolveu o socialismo científico, que era baseado na análise da sociedade capitalista. Então, análise crítica e reflexiva. E ele dizia que os filósofos não deveriam se limitar a apenas interpretar a sociedade, interpretar o mundo, mas o que importava era transformá-la. É tanto que o título dessa unidade é necessário mudar o mundo utópico, quer dizer. Por que mudar? Ele dizia que era isso que deveria fazer, compreender e transformar a realidade. Então, o estudo de Karl Marx era baseada na luta de classes. Então, ele pegou a perspectiva que era a relação entre as classes sociais. Aí ele dizia, a história da humanidade é a história das classes sociais. Então, ele usava quais eram as relações que existiam entre as classes sociais. Então, para analisar a realidade social, ele dizia, é necessário observar como o homem transforma a natureza através do seu trabalho e quais as formas de relação que ele estabelece com os outros indivíduos. Então, Marx tentava analisar qual era a relação do homem com a natureza, vamos transformar a natureza através do desenvolvimento do trabalho, qual a forma que o homem utiliza e se organiza para tirar o seu sustento, e qual a relação que ele estabelece com os outros. Então, aí vem a questão do materialismo. O que seria o materialismo? Materialismo, porque Marx ele não trabalhava em construir um conceito ideal, ele trabalhava em estudar o material, o físico. Então, ele interpretava a história da humanidade a partir de um aspecto material, ou seja, aspecto físico. Qual seria o aspecto material e físico? Ele estudava a forma como a sociedade se organizava para tirar o seu sustento social. Ele começou a estudar a sociedade através dessas relações de trabalho. Ele dizia o seguinte, que esse movimento histórico de mudança, ele se dava no plano concreto das relações de produção de riqueza social. Ou seja, era tipo como se tivesse um fator econômico, todas as sociedades têm isso em comum, tem um fator econômico que determinava os demais fatores de relação entre esses grupos sociais, por isso que ele estudava as classes. Então, materialismo, o entendimento de que são os homens que constroem sua história e suas relações sociais através da produção material de sua existência. Ou seja, a história era construída através dessas relações de produção, através do trabalho. E por meio do trabalho é que existia as outras relações. É tanto que Marx dividia a sociedade no estudo dele, dizia que existia uma superestrutura
e uma infraestrutura. A infraestrutura estava embaixo. A infraestrutura era ligada a fatores econômicos, ou seja, ligada ao trabalho. A subestrutura, a ideologia, os pensamentos, as ideias. E esses pensamentos e ideias da gente era determinado justamente por essa relação de trabalho, por essa parte econômica. Então, por isso que ele falava em materialismo. Era algo real que ele estudava. Então, relações sociais de produção. Em todas as sociedades, através do trabalho, os homens se relacionam com os outros e assim juntos constroem a sociedade. Ele dizia que toda a sociedade se constrói através dessas relações de trabalho. Ele dizia que são elas quem determinam, ou seja, as sociedades são construídas a partir dessas relações. Porém, segundo Marx, essas relações têm características específicas. Ou seja, cada sociedade tem uma característica específica. Cada sociedade teve desenvolvimento, procurou tirar a sua subsistência, a forma, o seu sustento, tirar o necessário de forma diferente. Então, a sociedade de cada época era diferente. É tanto que ele fez um estudo desde a sociedade primitiva, passando pelas sociedades medievais, que era o feudalismo, chegando ao capitalismo. Então, ele tentava mostrar que havia uma mudança em cada época. E isso aí poderia mudar de sociedade para sociedade. Ele estudou várias sociedades. Assim, junto, constrói a sociedade. Então, essas relações são quem constrói a sociedade. Relações sociais, no caso, quando ele fala de relações de produção. São, como eu estou dizendo, fatores econômicos, ou seja, por meio do trabalho, o homem determina as outras relações sociais. Porém, segundo Marx, essa relação tem característica específica porque, por exemplo, a forma que uma sociedade foi organizada na Europa, antes dos europeus chegar aqui na América do Sul, eles tinham um pensamento que antes eles exploraram, na verdade, outros territórios. Tem um pensamento que aquela dali era a única forma que existia de relação social. Na medida que eles começaram a entrar em contato com outros povos, eles viram que havia diferentes formas de relação social. Chegaram aqui na América, havia uma divisão do trabalho bem menor, tanto que eles chamavam primitivo, porque eles diziam que era como se fosse inferior, eles tivessem evoluído e já que tivesse ainda no estágio inicial. Mas não, ali estava relacionada à forma que a sociedade, segundo Marx, lidava com essa questão de tirar o seu sustento. É tanto que nas tribos indígenas, a gente sabe que essa divisão prevalece mais a questão coletiva. É tanto que não há questão de exploradores e explorados, diferentemente das sociedades que o pessoal diz mais modernas, a partir do desenvolvimento capitalista e a divisão de classes entre proletário e entre burgueses, que a gente vai ver aqui. As duas classes sociais principais para Marx são os proprietários, que são os burgueses, os donos do meio de produção, ou seja, os donos das indústrias, das fábricas, e os não proprietários, que são o proletário, ou seja, aqueles que realmente produzem, aqueles que utilizam sua força de trabalho para produzir a riqueza. Ele diz que serão sempre antagônicas e excludentes, ou seja, sempre o pensamento de um vai ser diferente da outra. A necessidade de um vai ser diferente da outra. Os anseios de um vai ser diferente da outra, pois seus interesses materiais, em função da própria organização social, nunca poderão coincidir. Quando ele diz em função da própria organização social, Marx dizia que não existia burguesia boa, burguês bom, burguês ruim. O que existia, na verdade, era o sistema, uma organização social. O sistema capitalista, o problema estava lá, porque ele dizia que o sistema capitalista era injusto e era irracional. Era injusto porque o burguês, segundo o sistema capitalista, para tirar o seu lucro, ele tinha de explorar o trabalhador. Irracional porque o próprio capitalismo, uma hora ou outra, ele ia gerar uma crise. Marx afirma que o que move a história humana, as grandes transformações, é a luta de classe. Então, ele dizia que todas as transformações que ocorreram na sociedade foi meio das lutas de classe. As transformações só ocorrem quando uma classe ela se rebela e ela luta por uma transformação. Então, o motor da história, na verdade, é a luta de classe. Toda a força que existe de mudança na sociedade está através dessa luta de classe, segundo Marx. A classe dos não proprietários é aquela que efetivamente produz socialmente a riqueza através do seu trabalho. Ou seja, são os proletariados que produzem a riqueza. Tudo sai do suor dos proletariados. A partir da tomada de consciência da sua própria condição de classe explorada, ou seja, somente com a conscientização dessa classe, porque essa classe proletária, ela é o quê? Ela é numericamente maior.
praticamente 90 e poucos por cento da sociedade faz parte da classe dos trabalhadores. Então, primeiro tem que conscientizar essa classe. No momento que essa classe tiver essa consciência de classe, que ele chamava, poderá subverter a subordinação, ou seja, ele poderá mudar, deixar de ser subordinado, levantar-se contra os proprietários, contra os burgueses e se apropriar da riqueza, constituindo uma nova sociedade. Porque no sistema capitalista, o que é que acontece? Quem produz a riqueza são os trabalhadores, mas quem lucra com isso são os burgueses, são os donos do meio de produção. O trabalhador só tira o mínimo necessário para o seu sustento, sobrevivência. E em alguns países nem isso ele consegue. Então, Marx também era mal interpretado contra isso, porque o estudo de Marx era relacionado à sociedade daquela época, tanto que ele dizia que as organizações sociais elas diferenciavam de sociedade para sociedade, de época para época. E hoje o pessoal ainda que não entende Marx, não lê Marx, não compreende qual era o foco de estudo de Marx, quais foram as suas interpretações. Então, o que é que Marx dizia em relação a isso? A burguesia ela é numericamente inferior, ela tem menos pessoas. Ela só pode existir em função da submissão da maioria, ou seja, o proletário. Só a sociedade só funciona dessa forma porque o proletário ela é dominada pelo discurso da burguesia. A ideologia que prevalece na sociedade é a ideologia de classe dominante, ou seja, as ideias, os pensamentos da gente, os anseios da gente, é da ordem burguesa. Há uma ordem que atende apenas os interesses da classe dominante. E os dominados, que são numericamente maiores, são, na verdade, eles defendem os anseios antagônicos, ou seja, defendem os anseios que, na verdade, prejudicam, os anseios da burguesia. Então, Marx ele fala também das revoluções. Ele não diz que a história se dá por meio da luta de classe. E essa história, segundo Marx, ela não é aleatória nem contínua. Ele diz que acontece meio de contradições, por isso dialética. Ou seja, meio de conflitos. Por isso que é por meio da luta de classe. Ele diz que uma hora ou outra há um conflito, a confusão. A sociedade ela vive por meio dessas discussões. Então, ele fala de revolução social e revolução burguesa, e mostra a diferença. Revolução social, para ele, seria mudanças radicais que podem ocorrer na história. É quando uma classe dominada, ela consegue se rebelar e assumir o poder. Ele só ocorre em momentos de grandes crises sociais, políticas e econômicas, com conflitos abertos e violentos, no caso, guerras entre as classes antagônicas, os que dominam e os dominados, abrindo a possibilidade de derrubada das classes dominantes pelas classes dominadas. Então, revolução social é quando uma classe ela consegue dominar o poder, aquela classe ela consegue superar a outra, consegue tomar o poder daquela outra. Já a revolução burguesa para ele foi a revolução industrial e francesa. Por que burguesa? Porque não houve essa troca de poder entre as classes. Ele dizia que a burguesia ela estava em ascensão, tomada poder ela já tinha. Então essa classe estava em ascensão e ela na verdade conseguiu apenas estabelecer o que já estava ocorrendo há um longo tempo. A nobreza ela já estava falando, porque estava dominando o poder econômico naquele tempo, já era a burguesia. Então, ele dizia que não houve uma revolução social, e sim burguesa. E ele dizia que essa revolução foi progressista. Por que progressista? Porque o feudalismo ele tipo estagnava, não permitia que houvesse avanços científicos, avanços tecnológicos, avanços em vários campos. Era como se fosse algo engessado. Na medida que houve essa revolução, houve um progresso, no sentido de que houve transformações melhores em algumas situações. Então, ele dizia que isso era uma revolução burguesa. Materialismo histórico, a gente já viu. O indivíduo na sociedade se move de acordo com a sua posição social nas relações de produção. Então, o papel do indivíduo é determinado pela função que ele desenvolve, o trabalho que ele desenvolve. Ou seja, para entender as ações do indivíduo, é necessário observar suas histórias inseridas numa classe social. A história daquele indivíduo está determinada pela classe social que ele pertence. Como se eu nascer numa família rica, boa parte da minha história está relacionada com a história daquela família. Se eu nasço em uma favela, uma família totalmente pobre, que não tem nem com o que se sustentar, minha história está relacionada com aquilo, com aquela condição social. Então, por isso que é a questão do estudo das classes sociais. Marx propõe que a classe explorada se organizasse. Então, foi a partir de Marx que surgiu os movimentos sindicais, por isso que os sindicalistas são considerados criminosos, de acordo com uma ideologia burguesa.
se organizassem, se unissem. Primeiramente, o objetivo seria a formação política e a tomada da sua consciência. Então, seria conscientizar a classe dominante sobre a sua situação e entendimento da estrutura em que ele vivia, entendimento de todo o mecanismo social. Posteriormente, transformar a realidade de exploração e construir uma nova sociedade, sem proprietário, mas cuja riqueza fosse apropriada coletivamente. Então, só por meio dessa conscientização que poderia haver uma transformação. E essa transformação só poderia haver por meio da luta de classe, é o que eu diria. Então, além de Marx, a gente vai ver um pouco sobre Émile Durkheim, outro sociólogo muito famoso, que é considerado pai da sociologia acadêmica. O francês Émile Durkheim sistematizou os estudos da sociologia e levou para dentro das universidades. Por isso que ele é considerado o pai da sociologia acadêmica. Ele nasceu em 1858 e vive até 1917, um pouquinho depois de Marx. E ele nasceu também em um momento que a Europa e a França, país em que ele vivia, passaram por grandes transformações sociais. Eram diversas insurreições e revoluções, lutas, e a preocupação do Carme com a estabilidade social, se preocupava com essa estabilidade social. Então, por isso que ele tentou entender o mecanismo da sociedade em sua época, como é que a sua sociedade funcionava. Antes de tudo, a gente tem que entender uma coisa. Durkheim, ele fazia parte de um movimento que era considerado, chamado funcionalismo. Como? Esse movimento dizia que o todo é importante para definir as partes. Então, o estudo de Émile Durkheim vai partir da sociedade para compreender o indivíduo. Então, sua teoria se caracteriza por afirmar que as sociedades são regidas por consciência coletiva. Como consciência coletiva? Há uma consciência na sociedade, algo maior em que todos pensam da mesma forma. Por isso, consciência coletiva. Não é a consciência individual que prevalece, é a coletiva. Então, há uma forma de pensar que pertence a cada sociedade. Expressa em fatos sociais. Então, por meio desses fatos sociais, a gente pode identificar a consciência coletiva. Por exemplo, muitas vezes você está vendo uma pessoa falar, o modo de falar, o modo de se comportar, ela diz muito mais sobre o país do que ela vive do que sobre ela. Há uma consciência coletiva. Quando você vai morar numa determinada região, você adquire hábitos, você adquire valores, você adquire crenças que estão relacionadas àquele grupo social. Então, isso é a consciência coletiva. Então, segundo Caio, os fatos sociais são os modos de agir do indivíduo, que são introjetados na mente de cada um de nós. Como assim? Ele diz que ele define a sociedade é quem define o indivíduo. Ele quer dizer, ela é quem molda o indivíduo. Então, você nasce numa sociedade e que essa sociedade vai ter influência sobre o indivíduo. Então, o indivíduo é moldado por aquela sociedade. Como a forma que a gente se comporta, a forma que a gente age está relacionada à sociedade em que você vive. Quando a gente nasce, a sociedade já estava pronta. É bem anterior aos indivíduos, a sociedade. Então, quando você nasce, ela já está pronta. Existe uma série de costumes, fatos, hábitos que já são determinados, que você vai ter que se encaixar naquela forma de viver. Então, ele diz o seguinte: a sociedade molda o homem, seus comportamentos, atitudes, ideias e ações. Assim, temos os fatos sociais. E ele dizia, para saber esses fatos sociais, tem 3 características para a gente definir esses fatos sociais. Primeiro, para que algo seja um fato social, tem que ser coercitivo, exterior e gerado. Como assim? Coercitividade. Quando a gente fala de coercitividade, a gente está falando do poder que a sociedade exerce sobre nós. Ou exerce uma influência coercitiva, ou seja, um poder de pressão e de obrigação. Por exemplo, quando eu falo de escola, quando você nasce, você já fica sabendo que estudar é como se fosse uma obrigação sua. Se você não estuda, a primeira coisa que uma pessoa que souber que você não estuda vai perguntar por quê? Porque a sociedade ela exerce esse poder sobre você. Então, há uma coercitividade. Então, estudar é como se fosse algo que a sociedade hoje cobrasse de você. Por exemplo, se você vai em um determinado ambiente, você vai num jantar, na casa de um familiar, você não vai chegar lá e meter a mão dentro da comida e pegar. Por quê? Existem regras, existem leis que diz que aquilo ali, se você fazer aquilo ali, é errado. Então, você fazer, você vai sofrer tipo um poder de punição
dos membros, das outras pessoas que estão ali. Vão te olhar feio, vão te tratar de forma diferenciada. Então, existe um poder coercitivo da sociedade, em que você tem que seguir determinadas regras. Exterioridade. Todo mundo, no caso de exterioridade, o indivíduo sabe a forma dele agir, que é diferente, não pode ser diferente do que a sociedade espera dele. Então, no caso, as exterioridades são introjetadas na mente dos indivíduos, estão presentes na sociedade em geral, sendo exteriores aos indivíduos. Não é um fato individual, não é você que determina se você vai ou não vai para a escola, se a escola é importante ou não é. Isso é exterior, já está na sociedade, então não é individual. Isso é algo que faz parte de você, fora de você. Então, quando você é exterior, porque as sociedades que produzem, não o indivíduo, esse fato. Generalidades são comuns a todos os indivíduos em uma determinada sociedade, possuem existência própria independentemente de suas manifestações individuais. Então, no caso, todo mundo conhece que aquilo é legítimo ir para a escola. É geral, faz parte do senso comum, todo mundo conhece. Então, não é sua opinião, é a opinião geral da sociedade, já foi legitimada aquilo. Consciência coletiva é a formada por ideias comuns a todos, que está espalhada na sociedade como um todo, constituindo a determinada consciência da sociedade, que acaba por definir a nossa conduta. Então, a forma da gente pensar é determinada pela sociedade. Há uma consciência coletiva. A forma da gente pensar não pode ser diferente, entre aspas, não pode ser totalmente diferente da sociedade. Há regras, normas, hábitos, costumes que são determinados pela sociedade e a gente, na verdade, absorve essas regras e isso é que garante a estabilidade social. Todo mundo pensa e age praticamente da mesma forma. Isso evita o conflito social. A consciência coletiva, por sua vez, se manifesta através da cooperação entre os indivíduos. Duca define essa cooperação como a divisão social do trabalho. Então, vamos ver aqui o que o Durkheim diz. A divisão do trabalho social está relacionada a outra divisão importante, a solidariedade. Quando Durkheim fala em solidariedade, ele está falando do compromisso que você tem com a sociedade, é a interação dos indivíduos. Então, ele divide essa solidariedade em mecânica e orgânica. Se a gente olhar isso antes da Revolução Industrial e depois da Revolução Industrial, a gente vai perceber que a mecânica ela tem relação com a sociedade, poderia dizer, feudal, depois com o surgimento, a evolução, desenvolvimento que foi causado devido à Revolução Industrial, ela se tornou orgânica. Então, a mecânica, o que quer dizer? Quando falar de mecânica, vamos se lembrar de uma engrenagem simples, e algo bem simplificado. Sociedade na qual a divisão do trabalho social é pouco diferenciada. Então, há pouca divisão do trabalho. É como se você conhecesse praticamente o processo como um todo. Se distingue somente em alguns papéis sociais, em função do gênero ou da idade. Por exemplo, as tribos indígenas. Há uma divisão social muito pequena, a questão da relação do trabalho, que é dividida geralmente em função do gênero e da idade. Não é tão complexa. As características de sociedades tribais e feudais. No feudalismo, a gente tinha uma divisão social bem simples, diferentemente do hoje a divisão social do trabalho que a gente tem na sociedade moderna capitalista. Com pouco desenvolvimento tecnológico, então existiam algumas técnicas, tecnologia praticamente não existia. Solidariedade ligada à tradição e à religião. O que prevalecia nesse caso era a tradição e as crenças que existiam na nossa sociedade. Então, pouca dependência, dependia pouco. Por exemplo, o processo de produção, as pessoas sabiam produzir praticamente tudo que eles necessitavam. O trabalho era menos dividido, a gente tem que colocar, ou seja, existia menos funções, menos dependência de uma pessoa da outra, e nesse caso era como se fosse simplificada, por isso que é mecânica, é como se fosse uma pequena engrenagem, mas não fosse tão dependente um do outro. Já a orgânica, ele utiliza esse nome da biologia, vem de organismo. Então, é como se fosse um sistema vivo, um organismo vivo, um sistema muito mais complexo. Então, ele dizia sociedade industrial na qual a divisão do trabalho social é diferente e complexa. Então, com o capitalismo e a Revolução Industrial, houve uma evolução de mecânica, passou para a orgânica, que é algo muito mais complexo. Então, pensa numa sociedade complexa. Então, havia nessa sociedade uma grande conexão entre todas as partes, como se fosse um organismo, os órgãos. Se um órgão morre, os outros
também vão à falência. Então, solidariedade é pela grande especialização das funções e a divisão profissional do trabalho. Há um número de divisão do trabalho muito maior. E, embora o pessoal ache que a sociedade capitalista atual ela é mais individual, não, na verdade há menos individualismo, porque você é dependente do todo, do sistema. Muitas vezes há algo que você acha que não é necessário, mas se isso entrar em pane, ele vai, na verdade, atingir diretamente você. O mau funcionamento de uma das partes, das engrenagens, ou seja, de uma dos órgãos desse sistema, ele vai, na verdade, afetar todas as outras. Então, há uma alta divisão do trabalho. Então, se a gente pegar algo bem simples, atualmente agora houve a greve dos Correios. Você vai dizer, o que é que você tem a ver com os Correios? Essa greve dos Correios, ela atingiu a vida de praticamente todo mundo, mesmo que você não mande carta, mesmo que você não faça compra pelos Correios, mas você necessita de uma série de coisas que está relacionada àquilo. A greve dos caminhoneiros, você vai dizer, o que eu tenho a ver com o caminhoneiro? Quando houve a greve do caminhoneiro, e se aquela greve prosseguisse, o país todo poderia entrar em pânico. Então, é como se todas as partes tivessem uma conexão muito grande, é como se fosse um organismo vivo. Você é dependente de todas as partes, de todas as profissões. Já nos outros sistemas, não existia essa necessidade tão grande. Só deveria garantir sua subsistência, e a maioria das atividades você conhecia. Então, o indivíduo apresenta sua própria personalidade, ao mesmo tempo a sociedade vive na mente dele. Embora você tenha sua personalidade, a sociedade vive na sua mente. Então, essa é a consciência coletiva. A vida social tem sua natureza própria, como se fosse um organismo vivo, suas características próprias, sua lógica própria. Então, a vida social não é um mero somatório de indivíduos, mas sim uma ordem coletiva onde cada um se conhece como integrante em relação ao todo. Então, é o social, ou seja, o todo que determina o indivíduo, não é o indivíduo que vai determinar a sociedade. Você é moldado pelo indivíduo. E há características próprias. Então, quando você vai entender uma sociedade, você tem que entender o todo. Por exemplo, se uma pessoa chega aqui da Arábia, um árabe, e ele tem uma série de comportamentos e eu tento julgar o comportamento dele individualmente, eu vou estar cometendo um erro. Eu tenho de ver qual é o sentido do comportamento dele em relação ao grupo social que ele vive. Aqui, aquele comportamento pode ter, talvez não tenha sentido, porque aqui a minha consciência coletiva é diferente, mas dentro daquele grupo social em que ele vive, ela vai ter um sentido. Da mesma forma, se ele for jogar a nossa sociedade de acordo com for julgar os meus comportamentos de acordo com o pensamento dele, da consciência coletiva dele, ele vai achar que não tem sentido. Mas se ele for julgar de acordo com a sociedade que eu pertenço, ele vai ver que tem todo um sentido. Então, esse sentido ele é dado pela essa consciência coletiva, não é individual. Então, agora vamos compreender um pouco sobre o pensador, o filósofo, o sociólogo Max Weber. Max Weber, como você pode ver aí, nasceu em 1864 e viveu até 1920. Ele era contemporâneo de Durkheim, mas ele criou uma forma, uma concepção de compreender a sociedade um pouco diferente da de Durkheim. Enquanto o foco da de Durkheim era na sociedade, ele entendia que o indivíduo era moldado pela sociedade. Nos estudos de Marcos Weber, o foco era no indivíduo. É tanto que o primeiro tópico ele diz o seguinte: a sociedade é o resultado das diversas ações entre os indivíduos e que todos são capazes de agir livremente de acordo com distintas alternativas às suas escolhas. Então, ele estudava o comportamento individual, dizia que o comportamento individual era que influenciava no social. Nós somos o que nós realizamos, nós somos aquele da forma que nós agimos. Então, foco no próprio indivíduo e não na sociedade em si. Ele dizia o seguinte: por ser a realidade humana muito diversificada, não era possível compreendê-la em sua totalidade. Não dá para compreender o todo, o social, mas somente as interrelações que existem entre determinados fenômenos. Só dava para entender essas relações, interrelações que existiam no fenômeno. Então, quando ele falava em ação social, ele falava uma ação do homem com sentido. Ou seja, havia uma motivação. É tanto que ele diz que para compreender a sociedade é preciso entender a ação social, ou seja, uma ação que o indivíduo comete quando leva em considerações
ações de outros indivíduos em suas atitudes e intenções. Então, essa ação social, ela tem uma motivação, ela tem um sentido. Você não faz algo sem sentido, você faz, tem que ter uma motivação. E você escolhe agir, mas tem outros indivíduos ligados àquele ato. Você não age só assim, tem outros indivíduos. Então, não é você fazer bem o que você entende, porque quando você age em sociedade, tem outros indivíduos, e o seu ato motivacional ele vai gerar consequências naqueles indivíduos. Então, para ele, a ação humana tem necessariamente um sentido. Portanto, é possível compreender ações de vários indivíduos para compreender a sociedade e sua estrutura. Ao estudar os indivíduos, estudar vários indivíduos separadamente, você conseguiria compreender a estrutura social. Não é como Durkheim, que você estudava a sociedade como um todo para entender o plano individual. Ele estudava o plano individual para entender o plano social, a estrutura. Então, eles aqui tinha 4 tipos de ações individuais. Essas ações individuais poderiam ser tradicional, poderia ser no plano afetivo, racional, são 2 racionais. Racional em relação aos valores, racional com relação a fins. Tradicional. Tradicional, ele usa como exemplo aí, o autor do livro, poderia ser comprar sapatos influenciados pela moda, baseado no que todos fazem. Como tradicional, tradicional está relacionado a algo rotineiro, costume, a um hábito, algo que você aprendeu e não reflete sobre, prático. É automático, algo que você faz todo dia, que você vê todo dia. Então, envolve, na verdade, uma condição cotidiana, algo cotidiano, que é naturalizado, que você acha normal, não para, não pensa para pensar. Então, é tradicional. Então, se você compra algo porque todo mundo compra, você não pensa, não reflete, você está apenas seguindo algo que faz parte do seu dia a dia. Afetivo. Afetivo está ligado a afetos, sentimentos, emoções, amor. É como se fosse irracional. Você faz algo porque gosta de alguém, faz algo porque não gosta de alguém. Então, o que faz com que você tenha uma ação relacionada a determinado fenômeno está ligado ao afeto, aos sentimentos, às emoções. Então, é comprar sapatos que lhe agrada e lhe dá prazer. Então, você fez isso porque, na verdade, você se sente bem, então lhe dá prazer, então é ligado ao seu sentimento. Racional em relação aos valores. Então, racional em relação aos valores é algo que você acredita, que acha correto, uma crença, que deve ser certo. Então, no caso aí, como exemplo, o autor utiliza comprar um modelo de sapato que possa lhe dar status por certo prestígio. Você compra aquele sapato porque você acha, acredita que aquilo ali vai lhe dar um certo status. Então, está relacionado à sua crença e aquilo que você acha, ao valor que você dá aqui. Então, racional com relações afins. Fins, propósitos. Então, relações afins é quando você busca ganhar algo em troca. Então, tem uma finalidade. Modelo de sapatos existe como parte do uniforme de trabalho. Você precisa daquilo, tem um fim, ou seja, existe um sentido em relação àquilo. Então, essas são as quatro tipos de ações individuais. Voltando aqui, esses tipos de ações se misturam, se confundem, se encaixam uns nos outros, dependendo dos sujeitos do momento. Então, não quer dizer que você vai lá participar de sua ação social, vai ser somente uma. Às vezes são as 4 ao mesmo tempo, embora uma sobressaia sobre as demais. Porque ninguém pratica uma ação social somente. Então, por isso que são ações que se misturam, como se fosse um mosaico. Para Weber, esses tipos de ações são aproximações teóricas idealizadas da realidade. São apenas aproximações. Como se fosse ele criou um modelo idealizado, e esses modelos servem para você refletir teoricamente. Então, não é como se você fizesse uma análise fidedigna da sociedade, daquele ato social. É um modelo em que você vai se basear para você determinar. Weber diz que o indivíduo só age em relação ao comportamento de outros indivíduos. Então, embora ele analise o individual, esse individual está relacionado aos outros indivíduos. Então, você não faz bem o que você entende. É a partir disso que ele realiza uma ação e não como ele bem entende. Isso ele chama de juízo de possibilidades. Quando ele fala de possibilidades, são as possibilidades de agir. A possibilidade de ação do indivíduo se baseia nos regulamentos que faz sentido. Você não faz o que você acha, você só faz o que faz sentido. E o que faz sentido está relacionado aos outros indivíduos, à sociedade. Você não vai chegar em um ambiente e fazer algo que os outros não irão compreender, que não vai ter sentido para aquelas pessoas.
Então, há essa limitação. Há uma condensação de expectativas recíprocas. As pessoas esperam algo de si e você também espera algo das pessoas. Então, esses fatos sociais, não é eu vou fazer dessa forma. Quando você faz, você espera a reação das pessoas. E as pessoas esperam a reação sim. Você sabe quais são as reações que essas pessoas esperam. Quando as normas se tornam naturais, cria-se ações esperadas de todos os indivíduos e grupos numa determinada sociedade. Então, quando você absorve essas normas, a naturalização, então todos os indivíduos praticam esses atos. Se você convive em uma sociedade que ela tem uma série de valores, costumes, hábitos diferentes de outra que você vai conviver, então você tem que naturalizar aqueles hábitos para que eles passem a ter sentido na sua vida. Então, compreender as relações entre indivíduo e sociedade é compreender o sentido e significações dos indivíduos, os pontos de vista dos sujeitos e interações entre eles, assim como o significado das interações. Então, você só consegue compreender o significado dessas interações quando você compreende essas relações que há na sociedade. Então, gente, essa é a visão de Max Weber. A gente viu a visão de Marx, Durkheim e Weber, esses três teóricos que contribuíram bastante para a formação do pensamento sociológico. E até hoje eles são influências para outros estudos, para outros teóricos, para outros estudiosos. A gente se vê na próxima aula. Até mais.